Coleção Terror em Dobro, relembrando 2 casos do canal sobre um mesmo assunto. Relembraremos hoje 2 casos apavorantes e completamente reais que nós publicamos aqui no canal sobre amizades inocentes que algumas crianças mantinham com amiguinhos que não eram para existirem de verdade. Mesmo no início, não parecendo tão maléficas, essas amizades logo se revelariam muito estranhas e até mesmo bem perigosas para cada uma das crianças envolvidas e suas famílias. Conheceremos a partir deste momento 2 relatos bastante impressionantes e assustadores em que crianças normais e totalmente saudáveis ficaram traumatizadas por esses terríveis seres sobrenaturais que trouxeram momentos de pavor para as suas vidas. Preste bastante atenção quando seu filho ou filha começar a falar e brincar com algum amiguinho imaginário. Ele pode não ser tão imaginário assim. Primeiro caso: a amiga imaginária. Saudações! O meu nome é Clara e eu tenho 28 anos. Sou mãe de 2 lindas meninas, a Maria, de 5 anos, e a Júlia, de 7 anos de idade. Eu gostaria muito de relatar a vocês os eventos que aconteceram com a nossa família após nos mudarmos para a nossa nova casa. Tudo começou bem. Nós tínhamos comprado uma linda casinha. Era uma dessas casas dos sonhos. E nós éramos uma dessas famílias bem tradicionais. Um pai, uma mãe e 2 filhas, além de um cachorro e 2 gatos. Assim que a adquirimos, nós logo nos transferimos para o nosso novo endereço. Já no início, todos ficamos à vontade e muito bem aconchegados no local. Menos a minha filha mais nova, Maria. Ela não queria entrar na casa desde o começo, e quando ela finalmente entrou, ela chorava constantemente e reclamava o tempo todo, dizendo que estava com muito frio, até mesmo nos dias mais quentes. Um dos meus gatos, o Felpudo, também tinha medo da casa. Agia continuamente de forma estranha, e sempre ficava tenso quando estava lá dentro. Eu achei que podia ser porque fazia pouco tempo que ele tinha sido castrado e ainda estava se recuperando do procedimento. Então, eu simplesmente ignorei o comportamento dele e esperei que passasse. Depois de 10 dias, em uma pequena pousada e com os animais de estimação da família em um hotel próprio para eles, nós finalmente terminamos de mobiliar a casa. E ela estava simplesmente maravilhosa, até melhor do que antes. Ela estava linda por dentro e por fora, mas tinha uma coisa que me incomodava, uma sensação estranha que eu sentia quando eu ficava sozinha na casa. Eu simplesmente ignorava isso da melhor maneira que eu podia, porque talvez eu não quisesse acreditar que houvesse algo de errado com a nossa linda moradia. Numa noite, pouco depois de termos nos mudado definitivamente, eu estava colocando Maria para dormir, quando ela começou a chorar. Eu logo perguntei: "O que foi, minha querida? O que você tem?" E ela estava chorando como se tivesse sido algo muito sério que estava lhe incomodando. Ela era uma criança que não era de chorar fácil. Por isso, eu estranhei bastante. Normalmente, a Júlia era a mais sensível, a que chorava por tudo. Como eu disse, a Maria sempre foi diferente e nunca demonstrava medo ou desconfiança. Entretanto, ela continuava chorando e dizendo: "Eu não quero ficar no meu quarto, mãe, por favor." Mas o pior estava por vir, quando ela, ainda soluçando, com
completou a sua frase dizendo: "O Mateus pode voltar." Eu fiquei totalmente confusa com essa expressão, porque ninguém na nossa família inteira se chama Mateus, e nós não conhecíamos ninguém com esse nome também. Obviamente, eu perguntei quem era o Mateus. Ela só ficou olhando para mim, sem dizer uma palavra. Depois de alguns minutos, ela falou sussurrando no meu ouvido: "Mateus é um homem alto que vem no meu quarto toda noite para me assustar." E então, ela começou a chorar de novo, só que agora estava aos prantos. Ela gritava, dizendo que não queria dormir naquele quarto. Eu comecei a ficar cansada com aquilo e falei que era só ela fechar os olhos e dormir, que ficaria tudo bem. Mas ela não se acalmava e começou a chorar mais ainda depois que eu apaguei a luz e desci a escada. A Maria ficou berrando lá em cima com toda a força durante um bom tempo, até que o meu marido resolveu ir lá ver o que estava acontecendo. Ele não gosta de ouvir crianças chorando. Por algum motivo, isso o deixa muito incomodado. Depois de algum tempo, o Ronaldo, o meu marido, desceu a escada com a Maria no colo, que ainda chorava copiosamente. Assim que ele chegou perto de mim, foi logo me falando: "Querida, acho melhor você ir no quarto dela dar uma olhada." Eu achei que a Maria tinha aprontado alguma coisa, que tinha jogado os brinquedos dela pelo quarto todo, como ela costuma fazer quando está com raiva. Mas quando eu entrei no quarto dela, eu quase desmaiei. As paredes do quarto estavam todas arranhadas e em uma delas estava escrita com arranhões a seguinte frase: "Quer brincar, Maria?" Por acaso, a Maria ainda nem sabia escrever. Eu rapidamente acordei a Júlia e fomos todos dormir em um hotel perto de casa. No dia seguinte, eu chamei um padre para abençoar a casa. Depois disso, tudo ficou mais calmo. Nada de estranho aconteceu de novo durante um bom período de tempo, até que a Esther apareceu. De vez em quando, Maria arranjava um amigo ou amiga imaginária, e a Júlia sempre ficava provocando a irmã por causa disso, até que esse coleguinha imaginário se mudasse para outro lugar naturalmente, sendo apenas mais uma fase na infância de uma criança normal. Só que dessa vez foi bem diferente. Eu estava no meu quarto lendo um livro quando eu ouvi a Maria falar algumas palavras que eu nunca vou esquecer. Ela simplesmente disse: "Oi, Esther, o meu nome é Maria. Pega, você pode brincar com a minha boneca agora." Maria falou isso com a voz mais linda e alegre com a qual eu já tinha ouvido ela falar. Mesmo assim, eu ainda pensei que fosse só mais um amigo imaginário dela. Depois de mais alguns minutos ouvindo a Maria brincando com a amiga imaginária, Esther, eu ouvi a Júlia entrando no quarto da Maria. O quarto dela era ao lado do meu e eu podia ouvir claramente o que as duas estavam conversando. "Oi, Maria", disse a Júlia com a voz provocadora. "Quem é essa sua amiga nova?" A Maria ficou quieta por uns instantes e então respondeu: "Essa é a Esther. Ela é legal. Quer brincar com ela também?" Na hora, eu imaginei que aquilo ia dar uma confusão. A Júlia sabia ser bem malvada com a irmã quando queria, e eu já estava pronta para ir lá separar mais uma briga. Mas você não imagina a minha surpresa quando eu ouvi a Júlia dizendo: "Tudo bem. Oi, Esther. Eu tenho uma casa de bonecas que um amigo me deu. Você quer ver?" Eu fiquei instantaneamente em estado de choque. A Júlia nunca, ou seja, jamais, se juntava às brincadeiras de Maria quando ela estava falando com seus amiguinhos imaginários. Isso acabou me dando um frio terrível na espinha. Com o passar dos dias, Esther fez a sua presença ser notada de muitas formas.
Maria e Júlia brincavam por horas e horas com a Esther, só parando para comer e ir ao banheiro. Sempre que as garotas desciam para o café da manhã, almoço ou jantar, a Esther parecia seguir as duas. Digo isso porque os bichos da família corriam apavorados e se escondiam em qualquer lugar. O cachorro rosnava e os gatos se arrepiavam totalmente perante as garotas, coisas que eles nunca fizeram antes. E elas também insistiam em colocar um prato a mais na mesa para a Esther. Meu marido e eu permitíamos porque havia 2 lugares vazios à mesa e elas ficavam contentes. Elas amavam a tal da Esther, mas nós, os pais, estávamos começando a ficar preocupados e muito apreensivos. Essa Esther parecia estar tomando o controle da vida delas. Elas não faziam mais nada do que gostavam nas férias. Nós tentamos separá-las, mas a Esther sempre arrumava um jeito de voltar. Eu realmente achava, ou queria achar, que a Esther era somente uma amiga imaginária das meninas. Até o dia que nós passamos o dia todo fora de casa, em um parque de diversões. As garotas adoraram o passeio, porém, quando voltamos para casa, a cozinha estava toda revirada, uma completa bagunça, e os bichos da família estavam todos escondidos juntos, como se estivessem aterrorizados. Tinha copos e pratos quebrados no chão, água, suco e comida espalhados por todo o lado, até no teto. E para piorar, também tinha um garfo e 2 facas fincadas na porta da cozinha. A casa não tinha nenhum sinal de arrombamento ou entrada forçada. Isso assustou a todos nós, mas o que ainda estava por vir era muito pior. As férias acabaram e as garotas voltaram para a escola. Isso deixou a Esther muito irritada. Meu marido e eu ouvíamos batidas pelas paredes sempre que estávamos em casa e as garotas tinham ido para a escola. Também ouvíamos sons de alguma coisa sendo arrastada pelo chão ou arranhando o assoalho da casa, mesmo quando os nossos animais estavam todos no quintal. Escutávamos até gritos, mas não gritos de medo, e sim de pura raiva. Então, em uma segunda-feira de manhã, o meu marido saiu para trabalhar um pouco mais cedo, e eu estava preparando as meninas para irem à escola. As 2 estavam com uma expressão muito sombria e não falavam nada. Além disso, o gato e o cachorro estavam com um comportamento muito estranho. Eles se recusavam a entrar na casa, só ficavam nos fundos do quintal. Depois de um tempo, eu não aguentava mais aquele ar pesado e encarei as garotas, perguntando a elas qual era o problema. Imediatamente, as 2 começaram a chorar. A Júlia conseguiu falar entre soluços e lágrimas algo que me deixou em pânico. A Esther não quer deixar a gente sair. Então, Maria, chorando mais que a irmã, completou. A Esther falou que se a gente sair, ela vai fazer alguma coisa de muito ruim com toda a nossa família. Júlia ainda acrescentou. Ela disse que a gente tem que ficar com ela porque a gente mandou o Mateus embora. Ah, isso foi a gota d'água. Eu não tinha mais como ficar naquela casa. Eu peguei o cachorro, os gatos, as meninas e, enquanto estávamos saindo pela porta da frente, nós ouvimos um barulho ensurdecedor que parecia uma batida de carro, ecoando por todo o local, como se todos os objetos da casa tivessem sido jogados no chão ao mesmo instante. As garotas começaram a gritar em pânico e os bichos se encolhiam cada vez mais. Se eu não tivesse colocado a coleira neles, eles teriam fugido para longe. Parecia que eu estava em um filme de terror. Nós saímos correndo e fomos parar em um posto de gasolina ali perto. Eu logo liguei para o Ronaldo e expliquei tudo o que tinha acontecido com a gente. Nós nunca mais voltamos àquela casa. As minhas filhas
ficaram tão traumatizadas com os eventos ocorridos que dormiram comigo, meu marido e os bichos da família, todos juntos no mesmo quarto, por mais de 3 meses. E elas só conseguiram se recuperar com a ajuda de um psicólogo. O meu marido e eu fomos para uma igreja para arranjar um padre para abençoar a família inteira. E graças a Deus, nunca mais tivemos nenhum contato com nada paranormal ou sobrenatural. Até hoje, eu tento esquecer aquele período tão sombrio pelo qual a minha família passou. Segundo caso, o fantasma de Sofia. Saudações! Meu nome é Kátia e eu tenho um caso muito interessante para contar, até porque eu fiz parte dele. Em 1985, quando eu tinha 8 anos, a minha família se mudou para uma casa em uma rua linda e animada, cheia de crianças. Mas claro que a maioria era de garotos. Então eu passava o meu tempo com uma menina chamada Daniele, que era 2 anos mais nova do que eu. A Daniele morava perto de mim, em uma casa grande que tinha 2 andares. O quarto dela ficava no final do corredor do 2º andar. Do lado tinha o banheiro e depois o quarto da irmã dela. Quando nós estávamos em sua casa, nós ficávamos em seu quarto. Nós já éramos amigas há algum tempo quando ela começou a me falar da Sofia. Ela falava que Sofia era uma garota que morou naquela mesma casa muito tempo atrás. Ela ficou bastante doente e acabou morrendo. A Daniele e a irmã dela, a Antônia, frequentemente falavam sobre a Sofia e diziam que à noite ela sempre aparecia para brincar com elas. As duas não tinham medo dela. Eu nunca via nada de anormal na casa delas, apesar de às vezes eu sentir coisas estranhas quando ia lá. 4 anos depois a família da Daniele se mudou. Nessa época eu já tinha meus 12 anos e nós não nos víamos mais tanto assim, pois eu tinha feito novos amigos na escola e na vizinhança. Uma nova família se mudou para a casa da família da Daniele e eles tinham um filho e uma filha, os 2 bem novos. Às vezes a mãe das crianças me pedia para tomar conta deles. A minha família morava a 2 casas de lá e como eu tinha experiência com crianças pequenas, já que eu possuía irmãos mais novos, ela confiava em mim, então eu ajudava a tomar conta dos seus filhos. Com o tempo eu comecei a ir tomar conta dos filhos dela todos os dias da semana, enquanto a empregada cuidava do resto da casa. Eu ia quase sempre depois da escola para lá, e ficava até a mãe deles chegar em casa do trabalho. O quarto da menina era o mesmo quarto da Daniele. E agora eu vou contar uma coisa que eu nunca vou esquecer enquanto eu viver. Nós estávamos no quarto dela brincando. Então a menina me fala que fez uma nova amiga, a Sofia, uma garota que morava na casa dela. Eu não quis parecer assustada, então fiz algumas perguntas básicas. Ela me falou exatamente as mesmas coisas que a Daniele tinha me falado. Mais de uma década se passou, e eu agora tenho 24 anos. Enquanto isso, essa família teve mais 2 meninas e mais um menino e se tornou uma família bem grande. Desde então eu continuo muito apegada a eles. A família inteira sabe sobre a Sofia, mas as crianças nunca ficaram assustadas e nunca nada de ruim aconteceu. O que é estranho é que conforme as crianças foram envelhecendo, elas pararam de ver a Sofia. A menina mais velha agora tem 18 anos e parou de falar sobre a Sofia quando tinha uns 10 e quase nem lembra do assunto. A família dele se mudou há algumas semanas e uma outra se mudou para lá. A minha família também está para se mudar daqui a alguns meses. Eu espero que a Sofia goste dos novos companheiros e eu espero que eles tratem a Sofia do mesmo jeito que as outras 2 famílias trataram. Afinal de contas, ela nunca fez mal a ninguém.
E essa foi a coleção Terror em Dobro, número 21. Amigos não tão imaginários. Escreva aqui embaixo qual caso você gostou mais, o número 1 ou o número 2. Estamos curiosos. Não deixe de comentar e, se possível, compartilhar este vídeo. E não esqueça de deixar o seu like, pois ele é muito importante para nos ajudar a manter o canal no YouTube. Inscreva-se e clique no sininho, marcando a opção Todas. Toda semana publicamos vários casos novos para você. Aproveite! Eu sou o André Souza e me despeço deixando um forte abraço. Obrigado e até o próximo caso para ouvir no escuro.